Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa Escola Bíblica Dominical. Mais uma, né? Hoje, especificamente, hoje e no próximo domingo, né? Nós estaremos aí falando a respeito do suicídio, né? Nós vamos dar uma ênfase nisso, já que nós estamos no mês de combate mundial, né? Contra o suicídio. E nós, como igreja, nós temos não só a oportunidade, mas o dever de nos envolvermos e falarmos a respeito deste tema, que muitas das vezes nós acabamos deixando um pouco de lado pela dificuldade, pela complexidade que envolve, né, o tema. Às vezes nós não sabemos como lidar com isso, né? Mas a Bíblia nos ensina, nos mostra alguns caminhos e algumas coisas que nós precisamos fazer. E de que maneira nós precisamos nos posicionar em relação a isso, ok? Bom, irmãos, muitas pessoas, muitos de nós, né, dentro das igrejas, nós ainda possuímos muitas dúvidas sobre qual deve ser o nosso posicionamento em relação àquilo que a Bíblia diz a respeito do suicídio, né, dessa situação. Existem algumas pessoas até que possuem alguma dúvida, uma certa dúvida, se o suicídio ele realmente é considerado um pecado ou não. E esse é um tema de muita importância para a igreja, irmãos, justamente porque nós vivemos em um tempo em que, infelizmente, muitos cristãos, muitas pessoas dentro da igreja, estão encontrando no suicídio uma alternativa válida para resolver seus problemas ou para fugir deles, né? E não apenas isso, também muitos de nós, muitos cristãos, nós também vamos nos deparar no decorrer das nossas vidas com casos relacionados ao suicídio nas nossas famílias, com pessoas próximas, amigos, conhecidos, no nosso trabalho, enfim. Porque essa é uma realidade que está cada vez mais clara, né, na sociedade, e nós inevitavelmente vamos ter que lidar com isso em algum momento das nossas vidas com algumas pessoas, né? Algumas pesquisas, inclusive, vão dizer que o número de suicídios eles têm crescido de forma assustadora em todo o mundo. Em muitos países desenvolvidos, por exemplo, o suicídio é a maior causa de morte não natural registrada. Para se ter uma ideia, existem mais casos de suicídios no mundo do que de assassinatos. Ou seja, existem mais pessoas tirando as suas próprias vidas do que sendo mortas por outras pessoas. Estima-se aí que mais de 1 milhão de pessoas se suicidam anualmente em todo o mundo. Então é um número muito grande, né? Mas nem todos os casos de suicídio são iguais, né? Existem alguns suicídios que são cometidos de forma individual, de forma pessoal mesmo. Outros suicídios que são resultado de uma influência exterior, de um grupo, né, ou de uma determinada cultura. Por exemplo, esse exemplo aqui, né, era muito comum na antiguidade, né, onde em certas civilizações, em certas religiões, era considerado um ato de honra, né, a pessoa tirar a sua própria vida, um ato de coragem até. Então isso era algo muito comum, né, na antiguidade. Há também aqueles suicídios que nós chamamos de suicídios sacrificiais, que acontecem quando alguém resolve poupar a vida de outra pessoa em detrimento da sua própria vida. O suicídio, irmãos, ele pode estar motivado por vários fatores. Só que alguns estudos vão mostrar que mais de 90% dos casos de suicídio, eles acontecem por conta de transtornos mentais, como, por exemplo, transtornos de humor, né, onde vai aparecer a depressão, transtornos de ansiedade, de personalidade, psicoses e até mesmo demências, certo? Enquanto alguns suicídios, então, eles acontecem como consequência aí de um longo período desses transtornos aqui, de pessoas que sofrem já um bom tempo com algum desse tipo de transtorno aqui, outros eles podem acontecer em um surto muito agudo
E a pessoa acaba cometendo esse tipo de ato por conta de um momento específico da sua vida em que ela passou por um estresse muito grande, por uma depressão muito profunda, algo que acontece atípico, né? Não é algo que a pessoa vem lutando durante muito tempo, é algo que aconteceu, uma situação talvez que leve essa pessoa a chegar ao ponto de cogitar a possibilidade de tirar sua vida e muitas das vezes concretizar isso, né? E somado a isso também, existe uma ligação direta das questões do suicídio com alguns vícios também. Por exemplo, a interferência de alguns medicamentos que, prescritos de forma errada, né, tomados de forma errada, eles podem desenvolver também algumas reações químicas no cérebro da pessoa, e isso faz com que essa pessoa tenha intenções suicidas, desejos suicidas. Por isso a importância de um acompanhamento sério, né? De pessoas capacitadas realmente acompanhando pessoas que passam por esse tipo de problema. Pois bem, para nós então, o que nós entendemos como cristãos, né, como igreja, né, diante daquilo que a Bíblia nos ensina aí? O suicídio seria ou não um pecado? E obviamente que sim, né, irmãos? O suicídio ele é sim um grave pecado que transgride o 6º mandamento, que é não matarás, que está lá em Êxodo 20. Né? O mandamento ele vai falar acerca de cometer o ato de assassinar. Só que o que nós não podemos nos esquecer é que o suicídio ele é um autoassassinato que acontece de forma deliberada, de forma intencional. Alguém que tira a sua própria vida. Então, em outras palavras, aquele que se suicida, ele está assassinando a si mesmo, ele está cometendo o ato de assassinar. Portanto, o suicida, ele torna-se um homicida da sua própria vida, né? E como qualquer outro assassinato, então, irmãos, o suicídio, ele é um atentado contra o dom da vida dado por Deus, contra a própria imagem do próprio Deus que está impressa no homem, como diz Gênesis 9. Então, todo assassinato, ele fere a dignidade da vida humana que foi criada por Deus. É algo que Deus criou e que o homem está destruindo. Além disso, o suicídio, ele também vai afrontar a autoridade de Deus. E isso pelo simples fato de que somente Deus é aquele que tem autoridade para conceder a vida e também para tirá-la do homem. É o que diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, por exemplo. O suicida, ele tenta tirar e trazer para si essa autoridade que só Deus tem. Ainda que de forma, às vezes sem perceber, né, que não seja intencional, o suicida ele não está pensando ali em tirar a autoridade de Deus. Ele está pensando simplesmente em resolver o problema dele. Mas ao fazer isso, ele está trazendo para si uma autoridade que não é dele, que é a autoridade de tirar a vida. Ok? O único que possui essa autoridade diante dos homens é Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 7 e 8, capítulo 14, versículo 7 e 8, ele vai dizer que ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A partir do momento que o homem entende que ele pertence ao Senhor, ele entende que nem mesmo a vida dele é dele próprio. Ela pertence ao Senhor e tudo que ele faz é para o Senhor. Então a ideia de suicídio, ela deve ser algo inconcebível, principalmente para o cristão, para nós. Justamente porque nós sabemos que o nosso corpo ele não nos pertence. Na verdade, ele é templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6. O suicídio, então, irmãos, ele acaba ferindo o curso natural da vida. Aquilo que é normal, que foi criado por Deus, ele está sendo transgredido a partir do momento em que uma pessoa comete um suicídio. A Bíblia ela vai dizer que não é comum que alguém odeie a própria carne, mas antes a alimenta e cuida dela. É o que diz Efésios 5. Os efeitos deste pecado do suicídio, eles ainda vão além.
Por quê? Porque ele acaba entrando em contraste, ele se choca aqui com a ideia e o padrão de um amor fraternal. Isso por quê? Porque o suicida, sempre que ele comete esse ato, ele causa um trauma muito grande para quem fica. Os seus entes queridos, os seus amigos, né, as pessoas que estão próximo dele. Então, geralmente, as feridas que são abertas por esse ato, por um ato como esse, elas serão praticamente impossíveis de cicatrizar. Aqueles que ficam sempre ficarão com os resquícios disso. Além disso, isso causa um sentimento de culpa e também de impotência em quem fica. Quantas vezes nós já vimos casos de pessoas que se suicidaram e logo em seguida um cônjuge ou um filho, um pai, também se suicida por causa daquilo. Porque se vê em uma situação tão difícil de lidar, uma dor tão grande de lidar, um sentimento de culpa, muitas das vezes, por aquilo que aquela pessoa próxima, aquele ente querido cometeu, que essa pessoa traz para si a culpa e também comete o mesmo erro, o mesmo pecado. É muito comum isso acontecer, né? Inclusive nós vamos ver aqui agora, né? Alguns casos na Bíblia, né, que mostram alguns suicídios acontecer, e nós vamos ver algo parecido com isso, certo? A Bíblia ela vai registrar alguns casos de suicídio. O primeiro deles a ser citado é o caso de Abimeleque, filho de Gideão, né? Ele ordenou que o seu escudeiro, o seu soldado, o matasse após ele ter sido ferido por uma mulher. Lá em Juízes 9:54 está esse caso. Porque naquela época era considerado algo desonroso um homem morrer por uma mulher, ser morto por uma mulher. Então, como ele não queria ser lembrado por isso, ele não queria ficar marcado por ter sido morto por uma mulher, ele preferiu que o seu soldado o matasse. Então ele pede para que o seu soldado o mate. Algo semelhante a isso é o que aconteceu com o rei Saul, né? E é o que eu falei que se parece com esse exemplo que eu dei. Quando Saul ele percebeu ali que ele já havia perdido a guerra, né, que ele estava lutando e que ele seria capturado pelo exército inimigo, ele pede para que o seu soldado também o mate. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 31. Mas nesse caso o soldado de Saul, ele não aceitou, ele não quis fazer isso, né? E então ele mesmo se lançou ali sobre a sua própria espada e se mata, né? Ele comete suicídio. E por que é parecido com o tema, com o exemplo que eu dei agora há pouco? Porque quando Saul faz isso, o seu soldado, com medo do que poderia acontecer com ele, também vai e se mata também logo em seguida. E é isso que acontece, muitas das vezes por medo, muitas das vezes por culpa, né? Outras pessoas acabam cometendo também o ato do suicídio por causa de uma outra pessoa que cometeu. Foi o que aconteceu aqui no caso de Saul. Outro caso é o de Aifoel, que era um conselheiro de Absalão, certo? Filho do rei Davi. Ele era, pelo fato de ele ter tido um dos seus conselhos rejeitados, ele não suportou isso e ele se enforcou ali. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 17. Tempos depois disso, Zinri, que era um ex-capitão também do exército de Israel, ele se tornou rei de Israel, né, por apenas 7 dias, e ele também se matou. Ele incendiou o próprio castelo quando ele percebeu que a sua cidade havia sido dominada. Lá em 1 Reis 16 está essa história. Ainda no Antigo Testamento, algumas pessoas vão considerar a morte de Sansão como também um suicídio, certo? Mas no caso de Sansão, o objetivo principal dele não era o de tirar a sua própria vida. Ele não estava focado nisso. Ele estava focado em destruir os filisteus, certo? Então, por esse motivo, a morte de Sansão, ela teve um aspecto sacrificial, certo? Foi algo que ele fez em favor do bem-estar do seu povo, né? Como um prisioneiro de guerra, por exemplo, pode-se dizer que ele morreu em batalha ali. E por isso, ele foi considerado, inclusive, um herói, né? Lá em Hebreus 11, ele aparece lá como um dos heróis da fé, né? E então, o tipo de morte de Sansão, tecnicamente nós chamamos de suicídio heróico, ou um suicídio sacrificial, como nós falamos lá no início. E por último, talvez o mais famoso deles, né, que é o que nós
nos lembramos sempre que nós pensamos em suicídio na Bíblia, agora no Novo Testamento, né, é o de Judas Iscariotes, né, que depois de ter traído Jesus, ele foi tomado por um remorso, por uma culpa muito grande, não suportou isso e também se enforcou. Ok? Bom, diante disso, qual que é a dúvida que mais aparece quando o debate de suicídio dentro da igreja surge? A dúvida mais comum entre os crentes é se é possível um cristão genuíno cometer um suicídio. E aí, basicamente, existem duas interpretações sobre isso, né? A primeira delas, alguns vão dizer que um cristão verdadeiro, um cristão que foi realmente regenerado pelo Espírito Santo, ele jamais cometerá um suicídio. E esse argumento, eles sustentam esse argumento, quem defende essa posição, no fato de que, aparentemente, todos os exemplos de suicídio que aparecem na Bíblia, todos os casos, né, são de pessoas ímpias, de homens que não eram homens salvos, certo? Por outro lado, a outra interpretação vai dizer que sim, que é possível que um cristão verdadeiro, genuíno, em um momento de desespero, em um momento de grande angústia, desequilíbrio mental, emocional, ele seja levado a cometer o suicídio. E aí, quem defende essa posição vai se basear no argumento de que, no fato, né, de que um cristão, ainda que seja cristão, ele ainda possui em si a velha natureza do pecado, que é fraca e é sujeita a errar. Além disso, uma outra questão que essa ala defende é que a Bíblia, por si só, ela indica apenas um tipo de pecado como sendo um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, existem esses dois extremos aqui, essas duas posições, tá? Porém, irmãos, essa não é uma discussão produtiva para nós como igreja. Por quê? Porque sempre que nós falamos sobre isso, nós fazemos do grande foco desse debate querer colocar o suicida no céu ou no inferno. Então nós começamos essa discussão, esse debate, para definir se o suicida vai para o inferno ou vai para o céu. E o que nós precisamos urgentemente entender, irmãos, é que seria uma presunção muito grande da nossa parte pensar que nós somos capazes e que nós temos o direito de determinar se uma pessoa, seja ela quem for, vai para o céu ou para o inferno. Nós não temos esse poder, nós não temos essa sabedoria, esse entendimento. Nós precisamos ter humildade o suficiente e nos lembrar que somente Deus é quem sonda os corações de todas as pessoas. Só Ele conhece todos os motivos, todas as coisas, todas as causas, todas as razões que levam uma pessoa a tomar qualquer tipo de decisão. Então, baseado nesse fato de que só Ele conhece a verdadeira motivação dos corações, só Ele também é capaz de julgar se alguém entrará no céu ou não. De fato, o suicídio ele é um motivo muito grande para que se crie nas nossas mentes e nos nossos corações dúvidas em relação à fé, à genuinidade da fé de uma pessoa que diz ter Cristo como Senhor da sua vida e chega ao ponto de cometer um suicídio. Nós ficamos em dúvida mesmo se de fato essa pessoa conheceu a Cristo verdadeiramente ou não. Só que o limite do nosso posicionamento deve ser a dúvida. Nós não podemos ultrapassar o limite da dúvida. A dúvida ela é justa, nós podemos ter a dúvida. Mas o que se faz com a dúvida é o que nós precisamos ter cuidado. Porque a dúvida muitas das vezes nos leva a afirmar, na maioria das vezes, a afirmar que essa pessoa não tinha Cristo, que ela não foi salva, que ela foi condenada porque ela cometeu esse pecado, esse grave pecado. Mas, irmãos, nós não temos essa autoridade para nos colocarmos como juízes dessas pessoas, naquilo que diz respeito à salvação eterna
delas. Diante de situações dessa grandeza, dessa magnitude, o que nós precisamos fazer é confiarmos que Deus sabe tratar cada um desses casos, de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com o seu soberano entendimento, com a sua soberana graça, misericórdia. Ele sabe. E Ele não precisa da nossa ajuda para fazer isso. O julgamento do suicida, ele pertence único e exclusivamente a Deus e não a nós. É um pouco daquilo que eu disse na semana passada, sobre nós entendermos qual é o nosso lugar. Para que Deus nos criou? Deus não nos criou para sermos deuses da situação, para sermos juízes das situações. Deus nos criou para obedecer a sua vontade, para fazer aquilo que Ele nos ensina a fazer. Então, seria uma grande perda de tempo para nós, como igreja, criarmos brigas, discussões, divisões, por coisas que pertencem exclusivamente a Deus resolver. Está nas mãos de Deus resolver essas coisas, não na nossa. A nossa ação, ela precisa ficar restrita a amparar os aflitos. Então, esse é o nosso lugar aqui, de trazer amparo às pessoas, de confortar, de consolar, de aconselhar, de mostrar a verdade do Evangelho para as pessoas. Então, o nosso papel é de deixar claro às pessoas que o suicídio é sim um grave pecado e que ele nunca deve ser considerado como uma opção para resolver os problemas de ninguém. Nenhuma situação serve de justificativa legítima para defender o suicídio. Porém, o julgamento final sobre isso e sobre qualquer outra coisa na vida das pessoas, ele sempre estará limitado a Deus. É Deus quem fará esse julgamento. Então, entenda qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus. O nosso lugar é o de amparar, é o de socorrer, é o de orar por essas pessoas, é o de estender a mão a elas, é o de levar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, é o de exortar sim também, quando necessário, é o de mostrar a verdade do Evangelho, chamar o pecador ao arrependimento. Esse é a nossa responsabilidade, foi para isso que nós fomos chamados. Agora, o que a pessoa vai fazer com isso não é problema teu. E como Deus vai julgar é menos problema teu ainda. É muito menos problema nosso. Como Deus vai julgar essas situações. Existe, então, uma certa ética cristã que está relacionada aí com o problema do suicídio. Por quê? Mesmo a partir desse momento em que nós entendemos, então, qual é o nosso papel como igreja em relação ao suicídio, esse é um tema que ele sempre precisa fazer parte, estar em pauta nos nossos assuntos, dentro das nossas congregações. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas negligenciam esse tema por causa de algumas ideias erradas em relação a isso e por falta de conhecimento bíblico também. Por exemplo, a depressão, ela tem sido apontada como a maior causa, a principal causa do suicídio. Mas durante muito tempo, a igreja, ela entendeu a depressão como, muitas das vezes, falta de fé, como possessão demoníaca, ou como fruto de um pecado, por exemplo. É óbvio, irmãos, que o diabo, ele trabalha arduamente para oprimir as pessoas. E realmente podem haver casos em que uma depressão, uma angústia profunda, pode sim estar relacionada com ação maligna. Pode, lógico que pode. Mas nós não podemos limitar a isso. Porque da mesma forma que pode ser isso, a depressão, os problemas psicológicos, mentais, também comprovadamente são doenças. Então, da mesma maneira em que nós tratamos qualquer tipo de doença que nós temos no nosso físico, as doenças mentais, psicológicas, também precisam ser tratadas por médicos, muitas das vezes com medicamentos. Tudo isso foi deixado por Deus para ser usado. Da mesma forma que uma pessoa aí tem um câncer e está tratando disso, vai lá no Hospital do Amor, trata de tudo isso, faz uma quimioterapia, faz radioterapia, toma seus remédios,
cuida da sua forma, muda a sua forma de viver, uma doença psicológica, mental, também precisa dos mesmos cuidados. Precisa do mesmo empenho para cuidar, certo? Até existe uma expressão popular que diz que aquele que quer se matar não fica avisando, né? Vai lá e faz. Mas na verdade, irmãos, a grande maioria das pessoas que cometem suicídio, eles dão claros sinais das suas intenções no decorrer da vida. O problema é que às vezes nós não conseguimos identificar esses sinais. Nós, como igreja, irmãos, nós temos um papel primordial nessa luta. Inclusive em apoio à sociedade, não somente à igreja, tá? Eu estou falando em relação ao nosso papel como igreja diante da sociedade. Nós temos um papel primordial na luta contra esses desejos, essas tendências suicidas que as pessoas têm. Nós precisamos estar atentos a esses sinais, a essas situações. Como irmãos em Cristo, como pessoas salvas por Cristo, que conhecem a palavra, nós precisamos reconhecer que apesar de nós termos nascido de novo, nós ainda estamos sujeitos a sofrimentos, a aflições e a grandes tentações tão intensas que podem levar a muitos de nós não suportar e desejar a morte, ter sentimentos, sensações, desejos suicidas. Nós precisamos reconhecer que até mesmo grandes homens de Deus, no decorrer da história, em determinados momentos das suas vidas, eles sentiram desprezo pelas suas próprias vidas e sentiram o desejo de nunca ter nascido ou de morrer naquele momento. Embora os motivos tenham sido diferentes, se nós pensarmos em Moisés, em Elias, Jonas, Jeremias, por exemplo, foram pessoas que ao decorrer da sua caminhada desejaram a morte, desejaram não estarem vivos. Nós temos aí os textos que mostram isso. Então, se um homem, irmãos, como Moisés, em um dado momento da sua vida, ele foi tomado por um estresse tão grande, por uma dor tão grande, uma angústia tão grande, a ponto de o fazer desejar a morte. Se alguém como Jeremias pôde se deprimir de tal forma que o levou a desejar nunca ter nascido, o mesmo também pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos falando de grandes referências que nós temos da fé. Pessoas que eram tementes a Deus, que se colocavam diante do Senhor, como tendo Deus como o grande centro de suas vidas. E mesmo assim, essas pessoas sofreram de tal forma a desejar a morte, assim como foi com Elias também. Então é verdade que, apesar do intenso sofrimento que esses homens sentiram, eles não cederam a esse desejo. Isso é verdade. Eles não deixaram isso dar continuidade, florescer dentro deles, a chegar ao ponto de morrer, né, de tirarem suas próprias vidas. Porém, irmãos, o que nós precisamos entender é que existem muitas pessoas que não terão essa mesma força. A mesma força que esses homens tiveram. Eles só tiveram porque eles estavam realmente firmados em Deus. E aí eles conseguiram. Mas nem todos terão essa força. Muitos de nós irão sucumbir a esses desejos. E irão cometer esse tipo de caso, de ato. Por isso, irmãos, a verdadeira ética cristã, ela encara o suicídio como um problema muito grave. E que ele deve ser combatido. É por isso que nós precisamos falar sobre isso. É por isso que nós precisamos aconselhar pessoas. É por isso que nós precisamos estar próximos, saber ler os sinais que as pessoas estão dando em relação a essa situação. Pode parecer, muitas das vezes, irmãos, nós temos uma limitação em lidar com esse tipo de coisa, porque geralmente aquilo que acomete uma pessoa não nos fere. A dor do outro em nós não representa dor. Então aquilo que uma pessoa tem de dificuldade, nós tiramos de letra. Então nós sentimos dificuldade
em nos colocar, em termos empatia, nos colocarmos no lugar dessas pessoas, para entender o que elas estão passando e aconselhar essas pessoas da maneira correta, em amor. Não é chegar e falar, não, mas isso aí não é nada, você está sofrendo por causa de nada. Isso aí vai ser um empurrão para a pessoa se matar. Nós fizermos isso. Né? A pessoa está na beira do precipício, você chegou e acabou de empurrar. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós precisamos nos colocar no lugar de outro. Talvez a dor do outro, ela pode não nos atingir, mas talvez a nossa dor também não atinja o outro. Aquilo que é difícil para nós lidarmos, a nossa dificuldade, é fácil para as outras pessoas lidarem. Assim como a dificuldade de outros é fácil para nós, mas para o outro não é. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. Nós não podemos deixar passar. Nós precisamos nos envolver, estar atentos. E aqui existe um contraste em relação ao ato do suicídio e a confiança que nós precisamos ter em Deus. Porque, além de todo o acompanhamento que deve ser feito em uma pessoa com esse tipo de sentimento, de desejo, uma pessoa com uma depressão profunda, um acompanhamento médico, nesse caso, muitas das vezes tomando medicamentos que foram receitados, indicados, prescritos da maneira correta para ela. Como cristãos, nós também devemos confortar e aconselhar aquelas pessoas que estão tendo que lidar com motivações e pensamentos suicidas, ou que tiveram casos na família, com amigos, e que por conta disso passam por momentos de depressão profunda, que estão deprimidas de forma profunda também, né? Nós precisamos fazer com que essas pessoas se atentem para a preciosidade da vida humana, de uma vida que foi criada à imagem e semelhança do próprio Deus. Somente Ele, somente aquele que nos criou, é quem pode decidir sobre o início e o fim das nossas vidas. Aqui nós podemos citar o caso do carcereiro, por exemplo, naquele episódio de Paulo e Silas na prisão, que quando aquele terremoto atinge ali as estruturas do presídio, da prisão, o carcereiro, ele acorda assustado, percebe ali que as trancas da cadeia foram abertas, né? E por conta daquela situação, ele se viu em um momento de alto estresse, né? Foi um momento, não era um momento que ele já vinha passando, sofrendo, foi um único momento que ele percebeu que a situação estava completamente fora do controle dele e ele desejou se suicidar. Ele pegou a sua espada para se matar, realmente. Então, naquela ocasião ali, ele estava enfrentando um momento de estresse muito grande, diante da possibilidade de todos os prisioneiros terem fugido dali. Mas aí, rapidamente, Paulo intervém. Paulo não permite que ele faça aquilo, que ele termine aquele ato. E o texto que começa mostrando o carcereiro tentando se suicidar, termina mostrando o carcereiro recebendo a salvação pela graça de Deus, juntamente com toda a sua família. Paulo interviu na situação de maneira prática. Perceba que às vezes nós vamos ter que agir de maneira prática também para impedir essas pessoas de fazerem isso. E mostrar que aquela situação que aparenta ser ruim, que aparenta ser o fim, não é. Porque às vezes essa pessoa, ela está tão cega pela dor que ela está sentindo, que ela não consegue enxergar outra saída. E aí precisa de alguém de fora mostrar, ei, calma. Estão todos aqui, eles não fugiram. Nós estamos aqui. E essa foi a palavra que mudou a trajetória do carcereiro. Essa intervenção de Paulo ali, impedindo que ele cometesse aquele ato, mostrando uma outra realidade que ele não estava conseguindo enxergar naquele momento, por conta dessa dor grande que ele estava sentindo, desse estresse grande que ele estava sentindo. A mente dele já criou um cenário. Ele acordou assustado, olhou, viu as cadeias abertas, as trancas abertas, e a mente dele já entendeu que todos haviam fugido. E, consequentemente, vai saber o que ele sofreria por conta disso. Então a mente dele já criou aquilo, e aí precisou de uma voz externa para mostrar o caminho, que não era aquele. Isso que sua mente criou não é real. Não é isso, estão todos aqui.
o caminho é outro. E a partir disso, então, surge o desejo naquele homem de saber o que ele precisava fazer para ser salvo. E foi quando Paulo pregou o evangelho para ele: crê no Senhor Jesus, você e sua casa, que assim vocês serão salvos. E foi o que aconteceu. O texto começa com ele pensando em se suicidar, a ponto de tirar sua própria vida, e termina com ele e toda a família dele sendo salvos. Então, irmãos, se você está ou conhece alguém que está lidando com esse tipo de sentimento, com esse tipo de desejo suicida, está tendo que lidar com uma sensação de desesperança, de medo, de tristeza profunda, seja isso causado pelo motivo que for, saiba que a morte, ela não é a solução para esses problemas. As pessoas que cometem esse ato, elas não resolvem os seus problemas. Os problemas permanecem, eles continuam. Então nós estamos aqui, como igreja, como crentes, para nos lembrarmos e para lembrar as pessoas à nossa volta do convite misericordioso que Jesus faz lá em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos aqui para nos lembrarmos e lembrarmos as pessoas que estão à nossa volta daquilo que está escrito lá em 1 Pedro 5:7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele é aquele que tem cuidado de você. Talvez, em algum momento da nossa vida, nós já nos perguntamos: por que eu ainda estou vivo? E a resposta para isso é bem simples. Nós estamos vivos porque Deus quer que nós estejamos vivos. Essa é uma verdade simples, mas que precisa trazer conforto para nós. Um conforto suficiente para que nós consigamos suportar as adversidades da vida. Se Deus quer que nós estejamos vivos, é porque Ele ainda tem algo para fazer em nós e através de nós. O dia que nós não estivermos mais vivos é porque acabou realmente as possibilidades de nós fazermos alguma coisa, de nós sermos alguma coisa que nós devemos ser. Para nós, para Deus, para a vida das pessoas à nossa volta. O mundo ele vai dizer que a esperança é a última que morre. Mas o que a Bíblia nos ensina e nos revela é que há um Deus em quem nós encontramos uma esperança que jamais morre. Uma esperança que é a âncora da nossa alma. Porque Ele é o Deus da esperança. É o que diz Romanos 15, versículo 3. Então, muitas vezes nós não entendemos o motivo do sofrimento, nós não entendemos a razão pela qual nós passamos por algumas situações difíceis de lidar, que parecem não ter solução, que parecem não ter mais jeito, que parecem ser o fim realmente das nossas vidas. Mas nós precisamos ter a certeza de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e que as nossas vidas estão no controle das suas mãos e que pertencem unicamente a Ele. Ele é quem sabe o momento de nós nascermos e o momento de nós morrermos. Todos os nossos dias já foram escritos pelas mãos de Deus e nada pode mudar isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para te agradecer, para honrar o Senhor, Pai, com quem somos, com tudo que temos, para exaltar o seu nome, para te bendizer em nosso meio aqui. Nós te louvamos pela chance e privilégio que temos de estarmos reunidos como parte do teu povo, aprendendo sobre o Senhor, aprendendo sobre a sua palavra, entendendo daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender de fato aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que isso possa gerar fruto em nós. Que nós não saiamos daqui, Pai, todos os dias, após ouvir a sua palavra, da mesma maneira como nós entramos. Que ao pisarmos os nossos pés lá fora, nós possamos começar a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós estamos aqui, Pai, lidando com um tema de extrema dificuldade, um tema que
atinge muitas pessoas, que afeta muitas pessoas, que mexe em feridas de muitas outras pessoas. E nós sabemos, Pai, que nós, por nós mesmos, não temos capacidade de lidar com essas coisas. Nós não temos capacidade de lidar quando esses sentimentos invadem o nosso coração, assim como nós também não temos capacidade suficiente de lidar com pessoas que estão passando por isso. Mas o Senhor tem. O Senhor sabe como fazer. E nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, para sermos instrumentos nas suas mãos, para ser aqueles que irão estender as mãos para aqueles que estiverem necessitados. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor nos cure antes de mais nada. Que o Senhor arranque de nós qualquer tipo de sentimento que possa vir a nos acometer, Pai, e nos fazer sentir desejo de perder a vida. Tire de nós, Pai, nos dê força. Revigore, ó Deus, a nossa fé, para que nós saibamos que em Ti nós podemos confiar. Nós podemos descansar, lançar sobre o Senhor os nossos pesos, a nossa carga, tudo aquilo que nós estamos carregando, Deus, que parece que nós não conseguimos. Nós queremos colocar, depositar no Senhor, porque sabemos que o Senhor é quem nos fará caminhar de maneira mais leve. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, os nossos olhos, abra a nossa mente para que nós tenhamos sabedoria, ó Pai, para falar com as pessoas à nossa volta, que estão passando por momentos assim, que têm em suas famílias pessoas que passaram por isso, que chegaram ao ápice de cometer algo tão terrível contra as suas próprias vidas. Nos ensine, ó Deus, nos mostre o caminho, coloque em nossa boca as palavras que nós devemos falar. Nós não queremos tomar, ó Deus, um lugar que é Teu. Nós queremos ser usados pelo Senhor para que as pessoas Te enxerguem em nós, para que as pessoas vejam o Senhor agindo através de nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine a lidar com essa e com tantas outras situações difíceis que nós às vezes achamos que não tem mais jeito. Para o Senhor tudo é possível. Nós cremos em um Deus para quem todas as coisas são possíveis. Um Deus em que não há nada que seja impossível. Nós Te louvamos, Pai, por este dia. Pedimos que o Senhor nos dê um ótimo restante de dia também, nos abençoe, nos ajude, nos auxilie, para que nós possamos chegar ao final deste dia, aptos a oferecer um culto agradável ao Senhor, Pai. É isso que nós Te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.